Depois, a situação estúpida da semana. Isto foi uma semana repleta em situações caricatas. Um candidato ao Congresso da Flórida alerta sobre pornografia anime. Eu não conheço o termo hentai, mas pronto. Na internet como Dragon Ball Z. Ok, eu até admito que ele às vezes podia dar alguns exemplos de alguns animes, mas Dragon Ball Z... pá, não sei não me parece que isto seja propriamente muito ligado a pornografia anime, o Dragon Ball Z. Ok, no início acredito que eles esticassem um bocadinho, mas não, nem de perto nem de longe, há animes muito, muito piores. E claramente este K.W. Miller não utilizou o Google, ou se calhar utilizou o Google para procurar imagens de Dragon Ball Z, e sim, por faz acredito que a coisa seja mais hardcore. O que é que ele escreve aqui? Eles estão agora a introduzir uma grande quantidade de pornografia de anime na matriz da internet. Dragon Ball Z é um dos principais problemas aqui. Ok, o gajo é um idiota. Eles estão sexualizando personagens de desenhos animados para promover uma agenda depravada aos nossos filhos. Qual é o próximo? Onde isto vai acabar? Amigo Miller, és um idiota. É a única coisa que eu tenho a dizer. Eu acho que os políticos dos Estados Unidos, há ali qualquer coisa que falha um bocadinho, porque parecem tão desconectados da realidade e dos eleitores, mas também pior também é quem vota neles. Mas what? A sério, Dragon Ball? Depois, a conta do Miller inclui uma faixa retórica alarmista, ou seja, é alguém que gosta de apelar, que isto vai acabar tudo, que está tudo muito mal, incluindo acusações de que o Twitter é culpado de interferir numa eleição federal, de que os políticos conservadores da Flórida precisam de procurar o apoio dele para o sucesso, e que ele tem um cabelo melhor que o presidente Trump, e que todos os atores de Hollywood são pedófilos. O gajo não tenho palavras para definir este amigo. É um idiota. Deixa nos comentários qualquer coisa. Mas, ok, podia pegar em muitos animes. Agora, Dragon Ball Z é aquele típico gajo que está online a dizer para as pessoas ouvirem e a apelar a uma certa faixa de público. Mas eu acho que à medida que nós, população jovem, começamos a ter direito de votar, este tipo de retórica acho que começa aqui a resultar a ter um sentido oposto, ou seja, o pessoal que cresceu a ver anime vê um político dizer isto e pensa, ok, este gajo é um idiota, definitivamente nunca na vida vou votar nele. E o que vai acontecer, eu acho que com o passar dos anos é garantido, nós, pessoal mais novo, toda a gente na nossa faixa etária sabe o que é anime, já viu anime, gosta de anime, há mais de uns animes do que outros, mas ok. Sabe utilizar a internet, que é coisa que eu acho que este tipo de se calhar não sabe utilizar. Consoante nós, população jovem, vamos ganhando direito de voto, este tipo de aberrações, como este K.W. Miller, vão começando a desaparecer um bocado do mapa. Se bem que nos Estados Unidos aquilo é um bocado estranho, porque dá-me a sensação que há uma faixa da população deles que não é propriamente das mais inteligentes do mundo e deixam-se enganar por este tipo de políticos. Situação estranha do dia: japonês preso por roubar o mangá de Rent a Girlfriend. E vocês deixem aí nos comentários se estão a acompanhar aqui o Rent a Girlfriend ou nem por isso. Namorada de aluguer. Então o que é que nós temos? Prenderam um japonês de 35 anos desempregado por este ter roubado 16 mangás de uma livraria. Destes 16 volumes de mangá, 15 mangás eram volumes de Rent a Girlfriend. Adaptação para série anime pela TMS Entertainment. Os 16 volumes de mangá até nem valiam muito, 64€, 389 reais para o pessoal do Brasil. Em declarações à polícia ele disse que planeava vender os mangás depois de os ler. 16 volumes é muita coisa para ler, ainda para mais se forem repetidos. Segundo a polícia, um funcionário relatou ter testemunhado uma pessoa de aparência suspeita, levando a polícia a interrogar um homem próximo e descobrindo o autor dos roubos. Por isso, até nem era propriamente um ladrão muito experiente na vida. Rent a Girlfriend, que eu não estou a acompanhar, lá está.
Não sei se vocês estão a acompanhar, estão a gostar, ou nem por isso. Basicamente um anime à volta de uma namorada de aluguer. Temos um protagonista que saiu aqui de um relacionamento difícil, sem namorada, e utiliza uma app e basicamente aluga uma namorada. Corre tudo muito bem, mas depois ele fica com a ideia de que foi enganado e deixa uma review negativa na aplicação. Claro está que ela passa-se, vai ali tentar tirar algumas explicações. O que é que acontece? A avó dele fica doente no hospital, ele acaba por ir lá com a sua namorada de aluguer e para ela ficar contente eles acabam por fazer passar que são namorados na realidade e depois a situação desenrola-se a partir desta falsa relação de namorados entre eles, falsa, não é falsa, e por aí fora. Não estou a acompanhar o anime, por isso deixem aí nos comentários se vale a pena ou nem por isso. Japonês comete suicídio depois de ser apanhado a filmar por baixo da saia de uma jovem de 15 anos. Então o que é que aconteceu? Um homem de 52 anos, suspeito de filmar por baixo da saia de uma menina de 15 anos, em julho, aparentemente pulou para a morte da varanda do seu apartamento do 20º andar em Nakano, Tóquio. O tipo é um idiota e depois é burro. Segundo a polícia, o incidente ocorreu por volta das 6 da manhã. A polícia chegou ao prédio para o interrogar. Eles falaram com ele no intercomunicador na entrada, pediram para eles deixarem entrar. E ele, ok, disse à polícia, ok, esperem só um bocadinho, estão-me a vestir e tal. E quando eles abriram a porta, basicamente ele tinha-se mandado abaixo da varanda. E foi muito triste. Uma tragédia que eles viram. Basicamente o homem aterrou no 3º andar, mandou-se do 20º para o 3º andar, caiu no telhado do 3º andar, lá de outro prédio, e ficou espalmado. Ok, aquela tal questão da reputação. Para já ele fez um crime horrendo. Filmar lá por baixo da saia a miúda. Ele foi apanhado pelas câmaras de segurança, foi identificado, a polícia foi lá ter com ele, e ele com aquele medo de ter a reputação manchada, toda a gente saber o crime que ele tinha cometido, mandou-se abaixo da janela. E moral da história, toda a gente ficou a saber o crime que ele cometeu e ele suicidou-se, e é um idiota e burro. E lá está aqui o Madman que ia dizer, esta notícia é estúpida e triste ao mesmo tempo. E é verdade, é triste e estúpida, porque o gajo é as duas coisas, é burro e é estúpido, mas pronto, Japão no seu melhor, Japão não, mas pessoal tarado no seu melhor, é lei a funcionar aqui dos inteligentes e do pessoal que é menos inteligente a funcionar. Youtuber japonês preso por roubar sashimi e acusado de contaminar outras pessoas com Covid-19. Ok, para já eu pessoalmente não acho assim muita piada ao pessoal das pranks no YouTube. Às vezes aquilo, a maneira como eles fazem as coisas um bocado com falta de respeito pelas outras pessoas. Geralmente eu não costumo assistir, nem conheço youtubers portugueses, brasileiros, pranks. É do género de entretenimento que eu não aprecio muito. Alguém colocar outras pessoas em situações desagradáveis e por aí fora, não me divirto muito com isso. Então, o que é que aconteceu? Foi preso então no Japão, um youtuber, 29 anos, que tem então um canal de pranks, que está desempregado. Então, o que é que ele foi feito? O que é que ele fez? Ele basicamente foi uma cadeia de supermercado e comeu lá o sashimi que estava lá, antes de pagar. Depois chegou à caixa e pagou. Mas isso é naquela, isso é falta de educação, mais nada. Mas ele achou piada, mas pronto. O problema disso foi que, ok, pôs aquilo no YouTube, o pessoal viu e claramente a polícia foi atrás dele por ele ter feito isso, por ter ingerido ou consumido algo antes de ter pago, como é a regra lá do sítio. Entretanto, acabam por o prender dia 11 de julho, e como ele é um tipo muito inteligente, como geralmente são os youtubers de pranks, como ele é um tipo muito inteligente, o que é que ele fez? Andou por aí fora sem se proteger, passou por várias prefeituras e apanhou Covid-19 porque simplesmente não se quis proteger. Ele foi então detido, e o que aconteceu foi que na prisão ele teve contacto com várias pessoas, com polícias, outros presos e por aí fora, e ele acabou por contaminar as outras pessoas. Ele começou a ter febre, testaram-no, viram que ele deu positivo e depois aperceberam-se que as outras pessoas que tinham lidado com ele também deram positivo para o Covid.
Ele disse à polícia que tinha visitado várias prefeituras sem usar máscara. Posteriormente descobriu-se que ele infectou várias pessoas que entraram em contacto com ele, se calhar também fora, sem ser dentro deste âmbito da prisão. Por isso temos aqui um tipo estúpido. Primeiro, ok, a prank é um bocado estúpido, não aprecio este tipo de vídeos, mas ok. Mas não se proteger e contaminar os outros é que é a maior estupidez que pode haver, mas pelos vistos está visto que este tipo de youtubers é transversal em todo o mundo, é tudo igual. E depois andar a mexer nas caixas com as mãos e por aí fora, possivelmente, não sei o que é que o supermercado acabou por fazer, mas tudo o que ele tocou, possivelmente eles devem ter deitado fora, algo assim do género. Japonês preso por salpicar mulher com urina enquanto passava por ela de bicicleta. O homem está de máscara, mas esta fotografia não lhe faz muito. O homem parece meio esquisito. Ok, então o que é que nós tivemos? Um homem que utilizava uma tática semelhante ao do autor de Act Age, ou seja, abordava as suas vítimas por trás de bicicleta. O autor de Act Age apalpava essas mulheres, este idiota salpicava com urina. Eu não sei onde é que este pessoal tem a cabeça. Pouco depois das 11 da noite de 29 de julho, uma mulher de 30 e poucos anos estava a regressar a casa no bairro de Bunka, no bairro de Sumida, em Tóquio, quando um homem de bicicleta rapidamente se aproximou dela por trás. Ao passar por ela, ele sacou de uma garrafa de plástico e salpicou o seu braço esquerdo com algum tipo de líquido amarelo que rapidamente a mulher identificou como urina. A mulher relatou o incidente à polícia e depois de examinar as imagens das câmaras de segurança, os investigadores identificaram o ciclista como Masakazu Tajima, um residente do distrito de Sumida de 23 anos. E aqui está ele a ser preso. Eu não sei onde é que este pessoal tem a cabeça, muito sinceramente. Podia ter-lhe dado para pior. É que podia mesmo. O vídeo da prisão, onde curiosamente eu achei hilariante. Ele foi preso com uma t-shirt de apoio a uma idol e uma seio de Love Live. Quando questionado sobre o incidente, ele revelou que a urina era dele, ok? Ele quis deixar bem claro que a urina era dele e que ele a juntou na garrafa especificamente para usar da maneira que fez. Eu salpiquei a minha urina nela, acrescentando. A sua reação de surpresa foi omoshirakata, usando uma palavra japonesa que pode significar interessante, engraçado ou divertido. Ou seja, basicamente ele atirava a urina às mulheres e via como é que elas reagiam. Independentemente da sensação específica pela qual Tajima foi motivado, a polícia obviamente discorda de tal comportamento e ele foi colocado sob prisão e também está a ser investigado pelo possível envolvimento em outros 2 salpicos de urina em mulheres na mesma parte de Tóquio em abril. E subitamente nós tínhamos 2 idiotas, o autor de Act Age e este burro, que faziam o mesmo, ou seja, metiam-se numa bicicleta e abordavam mulheres por trás. Poeda estranho. Uma pessoa até fica sem palavras porque isto é tão estúpido. Mas uma coisa é certa. Vocês já repararam, tanto o autor de Act Age como este foram muito rapidamente presos à custa das câmaras de vigilância. O que significa, o pessoal em Tóquio tem uma boa vigilância, porque qualquer crime que aconteça, eles conseguem muito rapidamente identificar logo a pessoa e prender. Pelo menos nestes 2 casos, eles através das câmaras de vigilância prenderam-nos e conseguiram identificar que já tinham participado em outros crimes anteriormente. Por isso, no Japão, definitivamente, eles têm câmaras de vigilância que não são daquelas de enfeitar, elas funcionam mesmo. E temos mais daquelas coisas muito estranhas. Pokémon, já não é a primeira vez que Pokémon é censurado, mas desta vez, eles naquela tentativa de agradar a todos, vão àqueles pormenores mais pequeninos. Então desta vez o que é que eles decidiram fazer? Censurar o bigode deste amigo, que tanto poderia ser um bigode do Charlie Chaplin, como também podia ser o bigode do Hitler. Então o pessoal do comitê de produção pensou, ok, eles no Ocidente vão dizer logo que isto é
o bigode do Hitler, então vamos censurá-lo. Então, basicamente, vocês veem aqui o personagem, como ele foi exibido no Japão, e como ele foi exibido aqui no Ocidente, que lá está sem o seu bigodinho. Isto, a maior parte do pessoal não se apercebeu, porque a maior parte do pessoal vê o anime, não vê muito bem o que é que foi exibido no Japão, mas só agora é que o pessoal detectou esta censura, porque alguém claramente viu a versão do Japão, depois viu a versão ocidental e reparou neste pormenor, o que é alguém muito atento, porque isto é uma cena que dura 10 segundos. Este personagem só está em cena 10 segundos, para vocês terem uma noção, mas lá está agora à custa do mimimi e dos reinos da justiça que se incomodam por tudo e por mais alguma coisa. Eles vão ao cúmulo de censurar aqui o bigode de um personagem que tem aquele efeito mais cómico e tal. Eu acho que foi por causa disso que este tipo tem um bigode, para o pessoal se rir um bocadinho, tipo, este tem um aspecto esquisito e tal, mas com medo que nós ocidentais nos atiremos abaixo da janela porque temos um personagem que parece o Hitler, decidiram tirar-lhe o bigode. Vocês veem aqui mais uma cena, ele aqui com o seu bigodinho e aqui sem o seu bigodinho. Já uma vez noticiámos também, nesta vez em Pokémon, mas em Pokémon Sun and Moon, que eles também fizeram uma situação deste género, mas porque tinham medo que as crianças americanas se matassem umas às outras. Basicamente, o que é que eles fizeram? Isto foi o ano passado, em setembro. Nós temos uma cena, será que eu consigo mostrar aqui? Será que isto ainda está online? Basicamente, esta foi a cena que foi exibida no Japão, o Ash a atirar shurikens, e nos Estados Unidos foi exibida esta cena, o Ash a atirar umas cenas com ventosas cor-de-rosa. Isto só para os pais americanos não dizerem que Pokémon está a incentivar as crianças a atirarem shurikens umas às outras e por aí fora. Então o pessoal decidiu censurar os shurikens, e na América ele atira estas cenas cor-de-rosa, que eu nem sei como é que se chama, o que é um bocado estúpido, mas whatever, é o mundo que estamos, o mundo do mimimi, e vocês sabem como eu detesto estas coisas. A notícia estranha, aliás, houve duas notícias estranhas relacionadas com urina, e eu só fiz um artigo com este, porque acho que numa semana duas notícias à volta de urina já era um bocadinho demais. Então o que é que acontece? Mulher no Japão urina acidentalmente numa transmissão ao vivo. O que é bastante embaraçoso, se vocês pensarem nisso. É bastante embaraçoso. Então o que é que aconteceu? Todos os anos, há 42 anos que na TV japonesa eles fazem aqui uma espécie de uma maratona durante 24 horas, que basicamente serve para angariar fundos para a caridade, ou seja, eles convidam várias pessoas, vão-se revezando e o pessoal fica ali a falar. O que acontece é que nós temos esta jovem que vocês veem aqui, que é uma espécie de idol, atriz no Japão, e eles estavam lá na conversa, no segmento onde ela estava a participar, e alguém diz uma piada, mas daquelas piadas que uma pessoa até se atira abaixo da cadeira. No caso dela, ela claramente já tinha vontade de ir ao WC e não conseguiu aguentar mais as águas e começou a fazer xixi. O problema com isto tudo é que quando uma pessoa está muito apertada e começa a fazer xixi, depois parar é um bocado complicado. E uma coisa é saírem umas pingas, mas no caso dela foi mais complicado porque não saíram só umas pingas, ela começou a fazer e depois não conseguiu parar. O pessoal apercebeu-se, os apresentadores. Basicamente, o apresentador levantou-se para tapar as câmaras do que estava a acontecer, e a colega dela que estava ao lado pegou-lhe num cartão para tapar. O que é que ela é muito boa onda. Aliás, ela é conhecida por ser assim muito extrovertida e sincera e por aí fora. Claro está, com uma grande vergonha, mas levou aquilo na desportiva. Se vocês virem, depois vêm aqui as pegadinhas de xixi na carpete, no tapete do estúdio. Depois, passada uma hora, ela limpou-se e voltou outra vez à televisão, ao programa, mas não tentou esconder, disse ela mesma. Ela até no Twitter ela pôs: hoje ri muito durante a transmissão ao vivo online de 24 Hour Television e molhei totalmente as calças, interrompendo a transmissão. Eu realmente sinto muito. Muito fixe. Lá está que isso tornou-se viral. Depois no Japão também começaram ali a falar um bocadinho sobre
os problemas da incontinência urinária, que é um problema, e por aí fora. E pá, é daquelas coisas que acontecem então em live. Acredito que seja assim um bocado mais problemático esta situação. E outra situação que envolveu urina e que eu optei por não colocar, porque acho que numa semana 2 posts sobre urina era um bocado exagerado. Então o que é que aconteceu? Japão. E o que é que o pessoal nos clubes do Japão faz? Muitas das vezes fazem uma espécie de retiros. O que é que significa? Temos aquele clube escolar, férias da escola, ou um fim de semana mais prolongado, algo assim do género. O professor que dirige ou é responsável por aquele clube pega nos alunos e vão para um local, tipo uma instância e por aí fora, uma espécie de treino ou para eles formarem uma ligação entre eles e por aí fora. Então o que é que aconteceu? Eles fazem isso, vão para as montanhas, para uma estalagem. Um dos pais das crianças também vai. Os pais são convidados a acompanhar os alunos. É uma espécie de convívio ali entre alunos, professores, pais e por aí fora. Então o que é que aconteceu? Aquilo era um clube de Kendo. O pessoal vai todo dormir nos seus colchões. E os pais, juntamente com os professores japoneses, vocês sabem que o pessoal no Japão gosta de beber uns bons copos, foi toda a gente beber ali uns copos numa sala ao lado e por aí fora, e a coisa correu muito bem. Até aquele momento em que, perto das 4 da manhã, um dos alunos abre o olho, o que é que vê? Vê um dos professores, claramente contente, a urinar para o colchão onde eles estavam a dormir. E foi uma vergonha, mais ou menos. Por isso, o que o álcool faz a uma pessoa. Por isso, foi o segundo incidente esta semana a envolver urina. E depois temos aqui, basicamente, mais uma das histórias estranhas da semana. Mulher torna-se viral depois de salvar a coleção Gunpla do marido durante cheia. Ok. Pessoal, se algum dia encontrarem uma mulher assim, é para ficar. Logo. Prioridades. Muito fixe. Isto foi na China, durante umas cheias. Então, o que é que aconteceu nesta história que se tornou viral? Grandes cheias lá numa região da China. Temos o marido não sabe nadar, primeiro andar da casa completamente cheio de água. Eles tinham uma coleção de Gunplas no segundo andar. O que é que acontece? O marido não sabe nadar, não consegue ir lá. A mulher dele, que até era nadadora, que competiu durante alguns tempos, sabia nadar, então o que é que ela se prontificou a fazer? Marido a encher um barco insuflável e ela nada até casa, parte um vidro e salva a coleção de Gunpla, estes modelos de Gundam, do marido. Vemos lá aqui com as caixas, e atenção que isto não é assim tão barato quanto isso. Se for um Master Grade ou aqueles high-hand, aqueles Gunplas high-hand, a coisa é bem cara. Vemos aqui a saca com os Gunplas. Por isso, muito, muito, muito fixe. Por isso é que eu vos digo, pessoal, se um dia encontrarem uma mulher assim, é para ficar. Prioridades, e claramente a prioridade, salvar a coleção de Gunpla do marido. Grandes pontos. A única pessoa que ficou ferida nesta história toda foi ela mesmo, porque ela, a partir do vidro, fez um corte na mão, nada de especial. Mas foi a única baixa a registar, foi uma feridazita numa mão. Mas é aquela história curiosa, ok, prioridades. E é um exercício engraçado de se fazer. Se vocês na vossa casa subitamente tivessem uma cheia, o que é que vocês salvavam? É um bocado difícil pensar isso. Eu acho que a maior parte das pessoas nem pensa nisso. Aqui em casa é muito difícil. Se houvesse aqui uma cheia, eu acho que a maior parte do pessoal já estava afogada, porque isto fica aqui no alto. Mas se vocês olharem assim aqui à vossa volta e tivessem que escolher poucas coisas para salvar, era um bocado difícil. Pelo menos no meu caso tem tanta coisa que eu gosto que ia ser muito difícil escolher alguma coisa. E pronto, lá está. Aqui na China, o que eles decidiram, que este casal decidiu salvar, foi
a coleção Gunpla do marido, e acho muito bem 5 estrelas. Está aqui o Otaku a dizer: a mulher com a coleção do marido no barco e o cão fica na água. Pá, vocês não se esqueçam, o cão tem muita sorte em estar na água, porque aquilo é na China e muito rapidamente o cão passa a bifes. Por isso, muito bem está ele na água. Porque se eu fosse um cão na China e tivesse uma inundação e houvesse falta de comida, eu pisgava-me de lá com toda a energia que podia. E depois, pessoal, situação caricata da semana. Avós japonesas criam um grupo Monkey Busters para lutar contra macacos. E o que é que elas utilizam? Armas de pressão, aquelas armas de ar comprimido. E vocês só olharem para aqui, qualquer macaco que olhasse para elas ia tremer de medo. Se vocês olharem aqui para estas jovens, terceira idade japonesa, armada até aos dentes com armas de pressão de ar. Então o que é que acontece? Em alguns sítios no Japão os macacos são uma praga. Principalmente nas partes mais rurais. Eles vão, estragam o cultivo, destroem ali as plantações. Então, basicamente, temos um grupo de avózinhas japonesas que foi uma ação de formação para prevenção de pragas e por aí fora. Os macacos já estavam a baldar para os espantalhos, viam lá aqueles bonecos e já eram suficientemente inteligentes para os ignorar. Então, o que é que estas senhoras se lembraram de fazer? Airsoft não, Airsoft é grande no Japão, mas não é Airsoft, armas mesmo de ar comprimido, com aqueles chumbinhos, e fazem um grupo chamado Monkey Busters, que quase parece sair de um anime, e como vocês veem aqui, de avental, chapéuzinho e arma debaixo da mão, para dar umas chumbadas nos macacos. Ok, pelos bichos parece que a coisa está um bocado a resultar, os macacos ficam com medo, porque depois sabem que podem sair dali com o cu a arder. E temos então estas 3. Acho que o grupo até tem mais do que 3, mas o artigo no jornal japonês mostrou esta foto com elas as 3. E que temos uma foto mais dramática aqui da coisa. Deixa-me só ler se tenho aqui mais alguma informação. Sempre que alguém da comunidade relata o avistamento de um macaco, geralmente durante o dia, quando as mulheres estão a fazer trabalho doméstico ou agricultura, as Monkey Busters são imediatamente notificadas e largam tudo para correr para o local com as suas armas de ar. Ou seja, é tipo caça-fantasmas, caça-fantasmas, mas tipo armas de ar comprimido, chumbos e aventais e macacos à mistura. Mas o conceito é mais ou menos o mesmo. Não sei se elas têm um carro com uma sirene, se tivessem era épico. Mas achei piada a esta história, avózinhas japonesas armadas com pressões de ar, até o dia em que elas vão dar cabo do olho a alguém, mas até lá é tudo muito fixe. E agora vemos um professor que foi preso por esconder uma câmara fotográfica num vestiário masculino, num daqueles onsens, basicamente aqueles banhos onde o pessoal vai com águas termais e tudo mais. Então, basicamente um dos maiores jornais japoneses diário, o Sankai Shimbun, noticiou que temos um professor que acabou por ser preso. Então o que é que ele fazia? Basicamente tem lá os cacifes, não é? Os armários onde eles guardam as coisinhas. E o que é que ele fazia? Ele pegava numa câmara, punha uma toalha enrolada à volta e deixava lá a toalha. E gravava o pessoal nu a passear lá, os homens a passearem lá para trás e para a frente. Até que temos um homem que está lá sentado e achou um bocado estranho estar lá um cacifo aberto, sem ninguém à volta e com uma toalha e com qualquer coisa ali no meio. Foi investigar, descobriu a câmara. O que é que aconteceu depois? Depois, passado umas horas, o dono do cacife e da câmara volta para ir recolher a câmara e ver as filmagens, mas entretanto o staff do onsen e os próprios utilizadores do onsen já estavam à espera dele, e ele apercebe-se, começa a fugir, mas no parque de estacionamento um dos clientes do onsen conseguiu apanhá-lo. Chamaram a polícia, prenderam-no, eles depois viram a câmara e o que não faltavam lá eram filmagens de homens nus a passear por lá fora, e por isso ele foi preso e agora vai ser acusado e julgado.
e por aí fora, mas é mais uma notícia estúpida deste mês de um professor que resolveu filmar homens nus desta maneira. Depois, se vocês estavam a falar de doidos, opa, esta semana, agora que eu estou a pensar, muita loucura aconteceu para aqueles lados do Japão. Homem tenta incendiar-se no meio do cruzamento mais movimentado de Tóquio. Vocês já viram o cruzamento de Shibuya, muito presente em muitos animes. E então, o que é que aconteceu? Subitamente, o sinal fica vermelho para as pessoas atravessarem a passadeira, não é? Mas um homem atirou qualquer coisa para o chão, aquilo começou a arder e ele atirou-se para cima daquilo. Queria simular com fogo, ou seja, pegar fogo e ele próprio. Mas uma das coisas que fica é tipo a tranquilidade de quem estava à volta. Tipo, os carros a passarem por ele. Há aqui uma imagem que é melhor. Deixem-me ver se é esta. Vamos ver se conseguimos ver. Está aqui as coisas. Ele vai pôr aquilo a arder. Já está aqui fumo, não é? Atira-se para cima com aquilo a arder. Vocês veem-no aqui. E os carros a passar por ele como se nada fosse. Aquela máxima japonesa tipo, não vamos incomodar a pessoa que está ali a atear-se fogo, mas não vamos tentar salvá-lo, vamos deixá-lo estar. Ali está ele, aqui ó. Como vocês veem aqui, com as chamas. Se calhar vocês não conseguem ver, Nota-se aqui o amarelo que está a arder. Mas nenhum dos carros para. O homem a arder, mas ninguém se chateia. Toda a gente à espera do verde. Eu acho que se isto fosse em Portugal ou no Brasil, alguém chegava lá e ele dava uma chapada e tipo, amigo, estás tolo, pá, o que é que estás a fazer? Mas depois já vemos aqui depois o que é que aconteceu. A polícia, depois criou uma barreira, alguém chamou a polícia e por aí fora, que o pessoal à volta do que ele incendiou. O pessoal não descobriu muito bem o que é que ele incendiou, parecia uma mochila, algo assim. Claro está que ele teve ferimentos ligeiros, foi levado para o hospital e até agora não se sabe muito bem qual foi o motivo que levou o homem a tentar arder. Vemo-lo aqui, isto foi o que estava a arder. Ele está aqui, não me parece estar assim com grande gravidade nas queimadelas. Mas achei um bocado estranho. E o pessoal nos comentários depois também comentou isso. A passividade do pessoal que estava na passadeira, do género, a ver o homem a tentar matar-se com o fogo, não é? Aqui, a atirar-se. Aqui está ele. A pegar fogo, depois atira-se para cima daquilo. E este pessoal aqui, na boa, meu. E os carros a passarem por ele, ninguém para, nem o caraças. Esta é uma sociedade um bocado impessoal, cada vez mais. Mas está, Japão, cultura totalmente diferente. Nós temos o sangue muito mais quente. Se calhar intervíamos muito mais depressa, mas não deixa de ser um contraste assim muito estranho. Ver pessoal aqui a fazer a sua vida normalmente, enquanto alguém está a tentar pegar fogo. Um bocado estranho.